Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, você que está me assistindo agora. Muito obrigado pelo seu carinho, sua atenção. Você, meu amigo, você, minha amiga. Então, dê um like aí no meu canal. E hoje eu vou falar sobre um tema que as pessoas me perguntam muito. Primeiro, eu recebo às vezes muitas ligações, as pessoas querendo comprar livros do Krishnamurti. Acontece que o meu nome também é Krishnamurti. Eu sou Jiddu Krishnamurti, tenho 6 livros escritos e a minha especialidade é poesia. Eu escrevo haikai, mas também escrevo crônica, escrevo romances, novelas. Nem tudo eu publiquei. Publiquei 6 livros e o curioso é que as pessoas me ligam e falam: Jiddu, você tem livro do Krishnamurti? Não eu, né? No caso, o pensador indiano ao qual meu pai se inspirou para me dar o nome que eu tenho. Então as pessoas pensam assim: por que você usa? Às vezes as pessoas me perguntam: Jiddu, por que você usa esse nome? É um nome sannyasi? Você faz parte de alguma religião indiana? Você é brahmane? Você já morou na Índia? E na verdade não tem nada a ver, não é nada disso. Eu tenho um nome assim. Esse meu nome é um nome de batismo, foi um nome dado pelo meu pai, porque meu pai gostava muito de ler a obra do Krishnamurti, de ler os livros do Krishnamurti, o pensador indiano ao qual meu pai se inspirou para me dar esse nome. E como eu nasci em 1965, o Krishnamurti morreu em 1986, então posso dizer que fui contemporâneo, né, do grande mestre indiano. E claro, por ter esse nome, eu fiquei curioso e comecei a ler também a obra dele, li vários livros dele. Inclusive aqui no meu sebo, esses livros não param, né? Eu até nem tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, porque eu consigo os livros e rapidamente eu já vendo, porque é um dos autores mais lidos atualmente, assim, desse certame, né, dos escritores e dos educadores, dos mestres, dos gurus indianos. É, a vida do Krishnamurti é uma vida assim pacata, né? Ele foi um cara que se dedicou à educação a vida inteira, ele foi um grande educador, uma mistura assim de Rubem Alves com Roberto Freire, Paulo Freire, Roberto Freire também, né? Ele misturava várias filosofias e ele se especializou muito na comunicação com o povo ocidental, né? Ele saiu da Índia e se especializou em se comunicar com a gente, mas ele criou grandes projetos de educação lá na Índia. E depois ele veio para o Ocidente e viveu, né, a vida dele nos Estados Unidos e morreu em 1986. Ele nasceu em 1895, portanto ele viveu 91 anos, né? Teve uma vida gloriosa, foi um grande pensador. Agora, muita gente pensa que ele era místico, que ele era assim, yogi. E, na verdade, ele não era místico, não era yogi, ele era um educador. Ele trabalhava nessa linha de educar mesmo as pessoas, de preparar as mentes das pessoas para não ser manipulada, né? Para a gente não viver nesse desespero, não se entregar a essa loucura do dia a dia. Ele sempre tem, né, nos conselhos dele uma abordagem assim que ele estimula principalmente o estudo, né? Estimula a gente a ler muito, a estudar muito e a refletir, pensar antes de falar. Então é um cara que, claro, me influenciou muito, é um nome que eu carrego com muito amor no meu coração, porque o nosso nome é o nosso mantra, né? E agora, é um nome que também já me trouxe algumas dificuldades. Uma delas é a pronúncia, né? Pronunciar Krishnamurti é bem difícil, principalmente assim para os burocratas, né? Quando você vai fazer um documento ou você precisa deixar seu nome numa portaria, numa secretaria, é uma dificuldade imensa. Eu tive muita dificuldade, principalmente com burocracia, assim, as pessoas escreverem meu nome errado, porque Jiddu, por exemplo, escreve-se com J-I 2-D-U, né? E aí o Krishnamurti então nem se fala, se eu for soletrar vocês vão pirar, né? Então eu vou deixar escrito aqui no rodapé, inclusive com links para vocês conhecerem o grande mestre indiano.
Eu, ao longo da minha vida, me dediquei, como vocês sabem, né, ao teatro. Sou professor de teatro, sou diretor teatral, sou mímico também. E durante as minhas viagens assim pelo Brasil, eu lembro que eu sempre andei com livros do Krishnamurti. E os livros dele são muito bons, são divertidos de ler, porque são bem reais, assim, são livros. Na verdade, ele não deixou uma obra escrita, né? As palestras dele foram gravadas e compiladas em forma de livros. Então você tem Viagem por um Mar Desconhecido, por exemplo, que é o livro dele que eu mais gosto. Aos Pés do Mestre, que normalmente é um livro de iniciação sobre a vida dele, né? Que fala da vida dele quando ele era adolescente. Você tem Comentários sobre o Viver, que é muito bom. Para Além da Vida e da Morte. Ele é um filósofo que gosta de escrever muito sobre a morte. E, e assim, é muito interessante, sabe? É uma leitura engrandecedora que transforma a vida da gente, que traz uma grande contribuição para a nossa filosofia do viver no dia a dia. Mas ele não traz assim nenhuma filosofia, ele não é yogi, ele não tem esse perfil tradicional dos pensadores indianos. Então, quando você for ler a obra do Krishnamurti, você tem que ir com a mente aberta, porque você vai conhecer um pensador diferente daquela linhagem, né, que vem de lá, né, daquele lado do mundo. E ele nasceu numa cidade chamada Madanapali, que nas biografias mais antigas dele, você vai ver como Madras, né? E agora está nas biografias mais atuais, na Wikipedia, por exemplo, você vai encontrar Madanapali, que eu acho que é a mesma, acredito que seja a mesma cidade, né? Eu nunca fui para a Índia, então ainda não pisei as terras do mestre. Bom, mas é isso, né? Eu queria que você conhecesse meu nome, soubesse por que eu me chamo Jiddu Krishnamurti Saldanha. Esse nome então foi dado pelo meu pai. E o significado desse nome é o seguinte: Jiddu, em árabe, Jiddu significa vovô, né? Quem me falou isso foi uma amiga chamada Kanimor. Ela que me disse, em árabe Jiddu é vovô. Algumas pessoas dizem que Jiddu é Jesus. E eu pesquisei, mas não vi essas referências assim. Mas vovô eu sei que em árabe significa vovô. E o Krishnamurti, Krishna é Deus, Murti é alma, tem a ver com alma, né? Então a tradução talvez mais próxima desse nome seria uma alma para Deus, uma alma para Krishna. E, enfim, é um nome forte, né? Que traz muita energia, traz muito amor contido na sua forma de se manifestar. E eu, talvez guiado pela energia desse nome, eu me tornei uma pessoa muito apaixonada pelo conhecimento. Não me considero assim uma pessoa de alto gabarito, nada disso, mas sou uma pessoa muito curiosa, gosto muito de estudar, gosto muito de ler. E atualmente eu tenho um sebo, adoro vender livros, então veja o link aí embaixo, conheça os meus títulos que eu tenho disponíveis, e também sou escritor, tenho minha própria obra escrita, inclusive tenho um livro disponível em forma de e-book, com um preço super acessível, um descontão aí para você, vou deixar o link no rodapé. E você pode conhecer também minhas redes sociais, meu canal no YouTube, é só você me seguir aí que você vai me conhecendo melhor, tá certo? No meu canal eu gosto de falar sobre vários assuntos. Se você me procurar, se você digitar meu nome aí, Giddux Online, né, minha hashtag Giddux Online, você vai ver que eu tenho vários assuntos que eu gosto de conversar no meu canal. Enfim, são várias coisas que você vai conhecer sobre mim e também vai poder adquirir aí os livros que eu tenho disponíveis. Estou fazendo aqui minha tradicional limpeza, tirando poeira dos livros. Está aqui, 11 Minutos, do Paulo Coelho. Esse aqui, Osair, também do Paulo Coelho. Olha esse aqui que bacana. É As Bacantes, de Eurípides, o grande teatrólogo grego, né? Steve Barry, A Tumba do Imperador. Esse livro é muito bom, hein? Dizem que é muito bom, tá? Contos e Fábulas de Charles Perrault. Tá aqui, ó. O original, né, do escritor que fez um apanhado das histórias dos contos de fada, né?
Quem mais aqui, ó? John Sanford, A Sombra da Lua. Cadernos de Poemas do Brasil Barreto, tá aqui, ó, um grande poeta. Essa aqui é a série Bastidores, série Teatro Brasileiro, Bastidores, do Simão Cury. Olha que livro bacana. Aqui tem o Luiz de Lima, que foi meu mestre, né? A Cleide Ácones, para quem não sabe, a Cleide Ácones é irmã da Cacilda Becker. E o Paulo Gracindo, que eu tive a honra de conhecer o Paulo Gracindo assim, muito rápido, muito en passant. E o Luiz de Lima foi meu professor, foi meu mestre. O que mais? 50 poemas do professor, 50 poemas escolhidos pelo autor do professor Gilberto Mendonça Teles. Poemas do Ledo Ivo, aqui ó, Ledo Ivo, que é um poeta que eu também tive a honra de conhecer, que traduziu o famoso livro do Rimbaud, né, aquele poeta francês, Itinerário do Inferno. O maior tradutor de Rimbaud no Brasil é o Ledo Ivo. E Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Tá aqui, ó. Eu não sei como é que se pronuncia, mas eu falo Yourcenar, mas se você quiser me corrigir, escreve aí, tá bom? Se quiser comentar também, fazer pedidos, liga para mim e entra para minha lista do WhatsApp, entra no meu blog, para você ficar conhecendo toda a minha produção, meus títulos. Eu tenho muitos livros, são mais de 2.000 títulos aqui disponíveis para você aí ler, tá certo? E conhecer minha obra. Então, muito obrigado. Aqui quem fala é Jiddu Krishnamurti Saldanha. Grave bem meu nome e namastê.